Salve, rapaziada, boa noite, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui, hoje é final de segunda-feira, um pouco mais descansado, né? Para falar um pouco do Triatlon Internacional de Santos. Foi a quarta participação minha como coordenador de um trecho do ciclismo, né? Da Via Anchieta. Eu competi o Triatlon Internacional de Santos 13 vezes, mais 4 são 17. 31 anos, completou no domingo 31 anos de competição, né? Então eu estou mais do dobro participando dessa prova. 13 participações e mais 4 como convidado da organização para trabalhar nela, né? E ontem foi um dia especial, domingo, eu estou falando ontem, mas eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, né? Mas vamos lá, domingo, né? Foi um dia especial porque a prova estava sold out, né? Completamente lotada, né? As inscrições encerraram, 1.180 atletas, né? E num dia muito legal, E o Triatlon Internacional, ele tem uma vibração diferente porque é uma prova realizada em uma ida e volta no percurso do ciclismo e na corrida igualmente, né? Não é realizada em circuito, como é no Troféu Brasil e em outras provas pelo Brasil, né? O Triatlon Internacional de Santos, ele é a única prova do Brasil realizada num circuito que é único, né? Você não realiza voltas, né? Então foi uma volta de natação, 1.500 metros, o mar estava uma maravilha para nadar. O percurso do pedal, né? O circuito do pedal, né? Que envolve a Avenida Conselheiro Nebias, já João Pessoa, depois a saída da cidade ali, o trecho da saída da cidade ali, e depois a Via Anchieta até o viaduto do Casqueiro, né? Lá no final já da Via Anchieta, o percurso estava perfeito, né? E desde o ano passado, nós fizemos uma alteração em conjunto com o Departamento de Estradas e Rodagem, a Polícia Rodoviária e principalmente a Ecovias, né? A Ecovias, que é a concessionária da Via Anchieta, né? Que autoriza todas as mudanças de percurso, né? Depois de muita bateção de lata lá de cabeça para conseguir formatar um percurso mais seguro, né? A gente conseguiu passar a prova para o trecho da Pista Sul, né? A Pista Sul, vou colocar fotos aí depois no vídeo. A Pista Sul é a pista, para quem não é daqui, é a pista que vem de São Paulo para Santos, né? Então o trecho ficou abrigado até 1 quilômetro depois do viaduto da Imigrantes. Então até 1 quilômetro depois do viaduto da Via Imigrantes, quando a gente sai da Anchieta para entrar na Via Imigrantes, até 1 quilômetro depois, todo o trajeto foi realizado pela Pista Sul. Aí tem um desvio para a Pista Norte, né? Que ali já não tem mais as comunidades, né? E aí o pessoal segue por mais 3 quilômetros até o retorno pela Pista Norte, né? E ontem foi sensacional, estava um dia bacana, o sol não estava tão, apesar de calor, o sol não estava tão forte, né? E uma das razões de eu participar como coordenador dessa prova, que eu tenho uma paixão pelo ciclismo, eu gosto de acompanhar toda a dinâmica do ciclismo, mas principalmente eu gosto de curtir a prova, né? Quem me conhece sabe, eu gosto de fazer vídeos, eu gosto de publicar, eu gosto de fotografar, eu gosto de estar com os amigos, eu gosto de ver os amigos competindo, mas eu consigo dividir muito bem a necessidade e a importância de eu estar focado na prova e só curtir se houver possibilidade. E ontem, infelizmente, eu não consegui, porque tudo corria bem, né? A gente fez a verificação, as pessoas acham que é muito fácil, né? Mas 5h30 da manhã a gente já estava na Anchieta, já havia feito toda a verificação da marcação de percurso na cidade, já estava na Via Anchieta, eu já estava encontrando as pessoas, né? O responsável Roberto pela Ecovias e depois o Tenente Trevisan, que era o comandante da tropa ali de segurança da Polícia Militar, que daria segurança no local, né? E encontrei com eles tal, e fomos continuar verificando o circuito todo tal, e montamos o retorno, montamos tudo, montamos o abastecimento, tudo bacana, como sempre acontece, né? E eu voltei para o início do trecho, logo ali perto da entrada de Santos, porque a minha dinâmica é esperar
passarem atletas, né? Passar o primeiro, o segundo, eu tenho que fazer a anotação de horário dos atletas, né? E dos primeiros que passam, tal. E eu esperei passar alguns fiscais de moto, né? Alguns fiscais da fiscalização de vácuo, né? Eu esperei passar também. E depois de uns 4 ou 5 fiscais eu entrei no trecho novamente para acompanhar. O primeiro atleta entrou por volta de 7h31, a primeira largada foi às 7h30, o primeiro atleta entrou por volta de 7h31, e eu saí dali, umas 15 para as 8, mais ou menos, eu saí dali em direção ao retorno, né? Subi o percurso todo, e fui filmando com meu celular e tal. Não dava para filmar com a GoPro, né? Já estava meio complicado, a gente tem que ficar atento, tem que tomar cuidado com os ciclistas e tal, né? Enfim. E quando eu cheguei no retorno, assim que eu cheguei no retorno, era por volta de 8 horas, 8h05, a gente vai devagar no trecho, né? Por volta de 8 horas, 8h05, uma atleta se acidentou. A número 1 da prova, né? Atleta profissional, Ana Laura Almeida, ela se acidentou, tomou um tombo. Na verdade, ela tomou 2 tombos, né? Ela teve um primeiro tombo no abastecimento da água lá embaixo, antes da subida do viaduto. E uma coisa aparentemente leve, ela subiu na bicicleta e continuou, mas ela não atentou, ou talvez ela tenha tentado, mas acreditou que daria para continuar, que a bicicleta dela havia quebrado o garfo da frente, né? Uma Trek Concept de última geração, uma bike bastante moderna, né? E quando ela foi fazer a curva do retorno, a bicicleta não fez a curva, quebrou e ela foi ao chão, se machucou um pouco. E dali para frente, 8h05, 8h10 aproximadamente, nós tivemos que socorrer a menina, acalmá-la, né? Porque ela entrou em estado de choque. O doutor João Paulo, que estava com a gente lá, um cara bastante legal da assistência médica, né? Ele deu todas as orientações e esteve comigo, que nós precisamos acalmar a menina. Ela estava muito nervosa, ela queria ver a mãe, ela queria passar notícias, tal. Foi um pouco trabalhoso, né? Mas a gente tem preparo para contornar essas situações e conseguimos, apesar de ter sido uma dinâmica demorada, nós conseguimos acalmar a atleta, conseguimos levar ela até a ambulância, né? Ela estava com um corte no queixo que parecia ser um corte profundo, bastantes escoriações, um pouco de ralado na maçã do rosto e tal. Mas enfim, a enfermeira que estava na viatura fez asepsia dos ralados, né? Fez um curativo no queixo da menina e tal. Aí o doutor fez uns testes neurológicos com ela, identificou que não havia uma necessidade imediata de transporte para o hospital, que não haveria necessidade de sutura no queixo dela, era um corte aparentemente superficial, e que ela seria levada por um carro menor da equipe de resgate. A gente solicitou o carro e assim foi feito, né? Ela entrou no carro de resgate, ficou tudo bem, e a bicicleta depois dela foi carregada no carro de apoio que nós temos, né? O carro que vem, carro vassoura, né? Ele vem trazendo todas as bicicletas que porventura quebraram, alguma coisa. Tinham 2 bicicletas ali dentro, colocamos a dela com cuidado, e ele levou até a transição, e ela foi encaminhada até o centro médico da prova, e no final ficou tudo bem, né? Eu consegui encontrá-la, encontrei a mãe, o pai, a médica dela, a doutora Tamires, a mãe, a Rosângela. Encontramos e ficou tudo bem, ela estava bem, já falei com ela hoje e tal. Então, em 2014, voltando um pouco, eu tentei realizar um treinamento na cidade, um meio Ironman, muito maior, né? A gente usou Anchieta, a gente usou a Cônigo Domênico Rangoni, né? Até a entrada da Imigrantes, da Rio Santos, depois voltamos, um pedal de 90 quilômetros, né? Mas foi um treinamento, então foi 2 grupos de ciclistas com batedores de moto e tal, né? E eu tive muita dificuldade de apoio da prefeitura na época, mas eu tive uma expertise de realizar aquilo, de entender como é que a gente tem que conduzir as coisas, como é que a gente tem que ser maleável no tratamento, como é que a gente tem... muita gente diz que eu sou uma pessoa inflexível, mas as pessoas, os 60 atletas que fizeram esse treinamento comigo em 2014, eles sabem que eu modifiquei absolutamente tudo da ideia original que eu tinha
com as sugestões deles, eu modifiquei absolutamente tudo para a gente fazer o treinamento, né? Então, pouca gente sabe, me conhece tão bem quanto essa galera que fez em 2014. Então aquilo me deu uma expertise de saber conduzir situações de estresse com atletas e minimizar, né, as situações e tal. E foi feito assim, ficou tudo bem. E hoje eu encerrei a minha participação no Triatlo Internacional, que eu fiz um extenso relatório de tudo que aconteceu na prova na minha delegação, né, na parte da Via Anchieta. Mas o triste de tudo, apesar de que foi uma prova espetacular, vencida pelo Reinaldo Colucci, foi uma prova sensacional, não tivemos intercorrências maiores, o percurso da bicicleta, sensacional, espetacular, o asfalto da Via Anchieta, perfeito, né? Toda a sinalização dentro de Santos, da CET e na estrada pela Ecovias, sensacional. Os batedores de moto da Polícia Militar dando segurança no circuito, sensacional. A direção da prova dando todo o apoio, suporte, foi muito legal. E eu cheguei na transição por volta de 10h30 aproximadamente. Realizado, mais uma vez, porque quando eu entrei naquela área de dispersão depois da chegada, nós havíamos feito um congresso em 2 horários no sábado, né? Às 4 e às 5 da tarde. Só que quando você está focado na responsabilidade daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai falar, daquilo que você vai realizar, você não consegue identificar rosto, né? Você não consegue identificar perfis, né? Então, estavam lotados os congressos, os simpósios, né? E muita gente me encontrou na dispersão, veio falar do percurso que estava perfeito, vieram agradecer. E apesar de eu não ter conseguido curtir a prova como eu queria curtir, fotografar, né? E tendo a certeza absoluta e o entendimento de que curtir a prova por uma pessoa que está responsável por um trecho da prova é algo de segundo plano, a minha responsabilidade era de que fazer que a prova acontecesse sem intercorrências maiores, e foi o que aconteceu, de fato, né? E nós conseguimos. Mas muita gente veio conversar comigo, agradecer pela prova que aconteceu, da forma como aconteceu, a prova limpa, com pouca sinalização de punição, né, de vácuo e tal. Muito legal, Triatlo Internacional foi bem legal. Então eu estou fazendo um relato aqui, não sei se eu vou conseguir colocar vídeos da minha GoPro que eu fiz no início, né, mas algumas fotos eu vou colocar durante o relato aqui e... É isso, meu depoimento sobre o Triatlo Internacional. Agradecer ao Núbio, que é um cara espetacular. A gente estreitou uma relação nos últimos 10 anos de amizade aí, por isso eu trabalho com ele. Eu sou talvez a única pessoa que tenha precisado em um ano parar de fiscalizar, e ele me trouxe de volta, né? E é o 4º ano que a gente está lá, bem legal. E o ano que vem, 25 de fevereiro, acontece o Triatlo Internacional de novo, e ele já me agradeceu pelo relatório, tudo que a gente enviou para ele, e já me confirmou que eu estarei lá com ele de novo. Então, feliz por ter realizado o trabalho da gente com excelência, sem maiores problemas, os problemas que aconteceram a gente conseguiu resolver satisfatoriamente, todo mundo ficou bem, a menina já está bem, volta a treinar essa semana ainda. Foi só um susto, né? Um acidente menor, e mais difícil foi controlar os ânimos, tal, mas a gente conseguiu. E quem está assistindo aí deve estar, caraca, Silvão, tu conseguindo controlar os ânimos dos outros? Falei, eu sou uma pessoa de difícil trato, mas eu fui gerente de banco 12 anos da minha vida e eu sei muito bem conduzir situações. Eu aprendi a conduzir. Talvez eu não consiga conduzir as minhas, mas as situações de que me envolvem resolver num cenário, a gente consegue resolver muito bem. Tem treinamento para isso, a gente tem bastante treinamento da época do banco ainda. É que as pessoas, invariavelmente, as pessoas quando acham que podem crescer para cima da gente e percebem que não conseguem, elas preferem se afastar e falar mal, né? Muito poucas pessoas conseguem baixar um pouco a bola, dar um passinho para trás e entender que elas nem sempre são a cereja do bolo, né? Elas só são um ingrediente do cenário todo do bolo, né? E aí a gente acaba sendo
como as pessoas dizem atualmente, né? A gente acaba sendo descartado, a gente acaba sendo... Esqueço o termo aí que uso agora aí, né? Enfim, e taxado como polêmico, essa coisa toda. Mas a give a shit pra essa turma toda aí. Quanto mais eu tenho me afastado das pessoas negativas, mais eu tenho me sentido feliz com aquilo que eu realizo. É isso, galera. Obrigado pelo entendimento. Os atletas que passaram pela gente lá, que agradeceram. Eu não consegui dar atenção para todo mundo. Já falei no Instagram, já me desculpei com muita gente que eu não consegui porque eu estava na agitação de achar atleta ainda e tal. E todos os atletas que agradeceram, que ficaram felizes com a participação. Tinha muita gente fazendo o Triatlo Internacional de Santos pela primeira vez, né? O ano passado, em função do retorno da Covid ainda, foram 700 atletas. Esse ano foram quase 500 atletas a mais. A prova quase dobrou de volume, né? E a gente conseguiu entregar uma prova espetacular. Então, parabéns a todos os fiscais que estiveram, todos os staffs que se dedicam a dar o seu melhor para fazer a prova fluir bem. Beleza? Se inscreve no canal se puder, dá um like, faz um comentário, aquela coisa toda, né? Não deixa me cancelarem não, cancelamento, não deixa me cancelarem não, galera, que eu sou um cara legal, e é isso, valeu!